Mas o que eu tenho observado, irmãos, infelizmente, é que muitas pessoas, muitos líderes cristãos querem usar a Bíblia em benefício próprio, enganando as pessoas e procurando encontrar nos textos sagrados argumentos para as suas atrocidades. Muitos pastores, bispos, líderes cristãos de uma forma geral, pegam versículos isolados, fora do contexto, e criam doutrinas que são ensinamentos de homens. E com isso, eles levam milhares de pessoas ao engano. Tudo com o intuito de enganar, de manipular aqueles que de forma inocente são guiados por essas pessoas inescrupulosas. A igreja se tornou para muitos massa de manobra, nas mãos de muitos pastores, bispos e líderes de ministérios de uma forma geral. Algumas pessoas poderão dizer que essa advertência aqui contida em Apocalipse 22 é específica para aquele texto. Ah, pastor, mas João estava falando para aquelas igrejas ali. Essas maldições são exclusivas para aqueles que distorcerem a mensagem de Apocalipse. Isso é verdade. João estava falando especificamente para essas pessoas. Mas esse mesmo princípio de imutabilidade de Deus e da palavra, ele pode ser aplicado em toda a Escritura. Moisés falou algo semelhante em Deuteronômio capítulo 4, nos versículos 1 e 2. Ele diz assim, olha, e agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Então nós podemos observar aqui o mesmo princípio contido lá em Apocalipse, a mesma ordenança de que nós não podemos nem subtrair e nem adicionar nada à Bíblia, nós vemos contido aqui nas palavras de Moisés, em Deuteronômio capítulo 4. Em Provérbios capítulo 30, Salomão também escreveu uma advertência semelhante. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Ele diz que qualquer um que acrescentasse as palavras de Deus, qualquer um que acrescentasse palavras à Bíblia, seria repreendido e seria considerado como mentiroso. Olha o que diz Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Deixa eu abrir aqui. Diz assim, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então, essas duas passagens que eu li depois de Apocalipse, a passagem de Deuteronômio 4 e a passagem de Provérbios capítulo 30, elas nos mostram que o aviso que está lá em Apocalipse deve ser aplicado a toda a Bíblia. Então nós devemos ter cuidado em lidar com a palavra do Senhor. Precisamos de atenção e reverência para que nós não distorçamos a mensagem bíblica
Isso é muito importante. E a minha orientação hoje, para você que está me ouvindo, é que você examine a palavra de Deus. Peça, meu irmão, minha irmã, ao Espírito Santo que abra a sua mente e a sua visão, para que você não seja enganado. Nessa época em que vai se aproximando a eleição, muitas pessoas querem pegar a palavra de Deus e manipular a favor deles, a favor de o candidato A ou B, a favor do partido A ou B. Mas a palavra de Deus precisa ser compreendida de uma forma integral, de uma forma contextual e não de uma forma isolada. Houve uma época na história da igreja em que poucas pessoas tinham acesso aos textos sagrados. A Bíblia não era um livro acessível como é hoje. Só que nos tempos atuais, eu e você podemos ler e estudar a Bíblia a qualquer momento. Então, não se deixe guiar pela opinião da maioria. A maioria pode estar enganada. Ah, pastor, mas a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus está ligada aos princípios de retidão, justiça, igualdade, integridade, bom senso. Tudo deve ser observado de acordo com os princípios da palavra de Deus. Isso aqui é muito sério. Essa mensagem aqui é muito séria, meu irmão. Preste atenção no que eu estou dizendo. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, fala sobre o povo de uma cidade chamada Bereia, os bereanos. E o apóstolo Lucas diz assim que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Ele faz uma comparação. Os bereanos eram mais nobres. Por quê? Porque eles receberam a mensagem, a palavra de Deus, com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Sabe o que está dizendo aqui? Que quando nós ouvimos algo que é ministrado no púlpito, nós precisamos ir para a palavra e verificar se aquilo realmente procede. Só que nós criamos o hábito de abaixar a cabeça para tudo que é falado no púlpito das igrejas. Nós entendemos a figura pastoral, a figura do líder espiritual como autoridade máxima. Mas muitas vezes a pessoa que está ali no púlpito já perdeu a unção, já perdeu a intimidade com Deus e está ali colocando para fora a sua própria visão, o seu próprio achismo e usando a palavra de Deus de uma forma manipuladora. É disso que eu estou falando. Seja como o povo de Bereia, seja como os bereanos. Você ouviu algo? Vá para a Bíblia. Examine se aquilo procede. Hoje em dia nós temos o Google, é muito fácil. Se alguém menciona um versículo, pesquise se aquilo ali realmente quer dizer aquilo que o pregador está dizendo. Porque pregadores são falhos, são homens e mulheres, né? Estão sujeitos a cometerem erros. E muitas vezes, eu digo muitas vezes, eu já passei por algumas igrejas e eu sei que pregadores são levados pelas suas próprias vaidades e distorcem a palavra de Deus para favorecer alguma ideia que eles defendem. Que você entenda o que eu estou dizendo aqui no nome de Jesus. Por isso que eu pedi para você escrever no começo da mensagem: Espírito Santo, fala comigo. Porque quem nos traz a clareza da mensagem bíblica é o Espírito Santo. E para você ter uma ideia
de como a palavra de Deus pode ser distorcida. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Lembra do nazismo? Lembra do movimento chamado nazismo, que foi liderado por um homem sanguinário chamado Hitler? O movimento que matou milhares de judeus. Esse movimento teve o apoio da igreja. E as pessoas encontravam, naquela época, base bíblica para essa prática. Tudo era feito em nome de Deus. A matança de judeus que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi feita em nome de Deus. Você sabia disso? Tem uma frase que eu quero dizer aqui. Olha o que está dizendo. E assim eu creio, como sempre, que o meu comportamento está de acordo com a vontade do onipotente Criador. Enquanto me mantiver de pé, serei contra o judeu. Olha isso. Defendendo a obra do Senhor. Sabe quem escreveu isso? Adolf Hitler, em 1924, na sua autobiografia. Ele falando em nome de Deus, que enquanto ele tivesse vida, enquanto ele estivesse de pé, ele seria contra o povo judeu, defendendo a obra do Senhor. Então, a palavra de Deus, nas mãos de pessoas erradas, ela pode ser totalmente distorcida e usada como argumento para que se cometam grandes atrocidades.